Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num capítulo da nossa história que, se calhar, não é bem aquilo que parece. A relação entre o grande Império de Cartago e o que é hoje o nosso território. Ok, vamos diretos ao assunto. A pergunta que nos vai guiar é esta. Será que Cartago dominou mesmo o território português? É uma ideia que muita gente tem como certa, mas a resposta, se calhar, não é assim tão simples. Para chegarmos a uma resposta, temos de fazer como os detetives. Primeiro, vamos aos factos. Onde é que os cartagineses andaram e em que altura? Vamos pôr as coisas em perspectiva. Ora bem, os primeiros contactos puramente comerciais começam lá para o século VI a.C., mas o ponto de viragem, o momento em que a presença deles se torna muito mais forte, é durante as famosas Guerras Púnicas, aquela luta de titãs com Roma pelo controle do Mediterrâneo. Claro, com o avanço romano, a influência cartaginesa aqui começou a desvanecer-se. E se olharmos para o mapa, a história fica ainda mais clara. O foco deles era, sem qualquer dúvida, o sul de Portugal. O Algarve era a principal porta de entrada, mas também o Baixo Alentejo e outras zonas da costa. Sítios como Castro Marim e Tavira não eram cidades cartaginesas, mas sim pontos nevrálgicos, entre postos comerciais vitais para este intercâmbio. E isto leva-nos àquela que é, provavelmente, a parte mais importante, a que muda tudo. A verdadeira natureza da presença cartaginesa por cá era a de comerciantes, e não a de conquistadores. E esta imagem resume tudo na perfeição. De um lado temos o mito, a ideia de que vieram, viram e conquistaram, uma colonização direta. Do outro, a realidade que as provas nos mostram, uma influência que se fez sentir através do comércio, da diplomacia e de alianças estratégicas. Então, o que é que isto quer dizer na prática, uma presença indireta? Significa que eles influenciaram a região através do negócio, da troca de culturas, de alianças, mas não através de um controlo político ou militar direto. Eles não vieram para governar, vieram para negociar. E a fonte que serve de base a esta análise não podia ser mais clara. Diz isto mesmo. Eles não colonizaram Portugal diretamente, mas influenciaram através de comércio e contactos. É esta a grande ideia a reter. Ok, então se não dominaram, o que é que deixaram para trás? Será que a passagem deles foi irrelevante? Nada disso. Vamos ver o legado, as marcas bem reais que esta interação deixou no terreno. Podemos basicamente dividir esta influência em três grandes áreas. Primeira, o comércio. Eles puxaram esta zona para as grandes rotas do Mediterrâneo. Levavam metais, como o prata e cobre, e traziam produtos como cerâmica e tecidos. Segunda, a cultura. Com eles chegaram novos objetos de estilo fenício-púnico e até novas formas de trabalhar os materiais. E por fim, a parte militar, que é fascinante. Eles não conquistaram os povos locais, eles aliaram-se a eles. Fizeram pactos com os cônios, com os lusitanos. Eram parceiros contra o inimigo comum, Roma. E assim chegamos ao ponto fulcral. A distinção que é preciso fazer e que muda toda a nossa perspectiva é esta: a diferença entre ter influência e ter domínio. Se tivéssemos de resumir isto tudo numa pequena cábula, seria isto aqui. Onde? Sul de Portugal, com foco no Algarve. Quando? Essencialmente entre os séculos 6 e 3 a.C. O mais importante, como? Comércio e influência indireta, não pela força. E o impacto? Uma integração económica e cultural muito importante, sim, mas sem colonização. Portanto, a história de Cartago em Portugal não é uma de conquista e controlo. É, isso sim, uma história de contacto e de comércio. Uma narrativa de interação, não de subjugação. E isto deixa-nos a pensar. Se esta ideia que tínhamos sobre Cartago se calhar não estava certa, que outras histórias do passado de Portugal, que damos como garantidas, merecem um segundo olhar? Fica a pergunta no ar.